Fala pessoal, e aí? Há uns tempos atrás, há uns dias atrás, o Alberto Delísola, ele é um cara muito conhecido na hipnose no Brasil, inclusive meio que começou um movimento de hipnose muito bem visto, do qual eu fiz parte, né? Eu fiz parte de uma das primeiras turmas da época em que ele dava curso de hipnose de rua e tudo mais. Então naquela época eu fiz curso com o Alberto Delísola e tenho ele como um grande mestre até hoje. Então, acho interessante falar isso. E ele fez uns dias atrás um vídeo chamado Tudo sobre PNL Clínica, que é uma aula que ele está dando, algumas aulas online ele está dando, e ele colocou esse título. E algumas pessoas, claro, como o meu curso chama PNL Clínica, me chamaram, me enviaram um vídeo e falaram: Werner, comenta sobre o vídeo do Alberto. E eu vou comentar. Então, eu tenho algumas coisas a dizer. Primeiro, o que eu tenho a dizer é o seguinte: 80% do que o Alberto falou nesse vídeo eu concordo plenamente, eu assino embaixo. Então, às vezes o pessoal gosta de treta e tudo mais, eu vou levantar alguns pontos que eu anotei aqui, eu não vou passar a live e fazer um react, porque a live teve 2 horas e 45, né? Foi uma aula, assim como minhas aulas do meu curso tem 3 horas de duração, a live dele também teve. Então, não vai dar para eu fazer 2 horas e 45 de react, ia ficar um react de 5 horas, não faz sentido nenhum. Então eu anotei os pontos que eu acho que são importantes levantar. Vou levantar os pontos, uns 2 ou 3 pontos ali que eu concordo plenamente, e não vou levantar o resto todo. Por quê? Porque o resto todo faz todo sentido, não faz muito sentido eu ficar falando sobre tudo. Então, quando ele fala ali sobre algumas ideias pautadas na ciência, porra, eu sou um cara que não tem problema nenhum com isso, né? Quem me acompanha sabe que eu tô junto. Se entendermos uma nova explicação para os fenômenos, e a PNL dava um nome, agora vamos dar outro nome, tudo bem, isso não é um problema nenhum, não é problema nenhum. A evolução está aí para isso, nós vamos aprendendo, sempre foi assim, a própria ciência sempre aprendeu com seus próprios experimentos, com os seus descobrimentos e tudo mais. Então, e a ciência está nessa evolução, né? Temos o exemplo que eu sempre cito do átomo. Átomo é indivisível. Não existe nada menor do que o átomo. A ciência descobriu, a ciência descobriu depois que tem sim. Então tudo bem, o que tem a gente evoluir e olhar a ciência com carinho? Ótimo, não tem problema nenhum. Então isso é um ponto extremamente positivo do Alberto, dos vídeos dele. Eu sou amigo do Alberto, inclusive desde a época, desde quando ele dava curso presencial, não sei se ele dá mais, mas aparentemente tinha parado naquela época. Então, assim, eu sou um amigo do Alberto desde aquela época, não tenho nenhuma treta com ele, mas essa jogada aqui faz parte. Eu vou falar um pouco do que ele está falando, ele vai falar do que eu falo e tudo mais. Então, assim, eu tenho um grande carinho pelo Alberto e espero que isso não acabe por conta das análises que ele faz e das análises que eu faço, ok? É isso. Então, assim, no 80% do vídeo, do que ele fez, eu assino embaixo e gosto muito, gostei muito. Quando ele faz as explicações, por exemplo, de reações de fobia, onde o sistema percebe por um canal sensorial e então vai para o tálamo, vai para a amígdala e dispara a reação de luta e fuga. Porra, que problema tem? Nenhum. Isso é uma excelente explicação, não há o que questionar sobre isso. Aí, por exemplo, a PNL poderia dar um nome de âncora. Está ancorada a reação. Simplificou, sim, simplificou. Mas aí estamos julgando se pode simplificar ou não. Então não faz muito sentido entrar nesses méritos, mas poderíamos assumir que a pessoa tem uma âncora, né? Ela dispara ali uma reação emocional baseada num estímulo. Sim. Por quê? Porque entra pelo canal sensorial, vai para o tálamo comunica a amígdala e dispara. Isso, tudo bem. Percebe? Não tem conflito aí de interesse. A PNL não está renegando isso. Nunca esteve, não me parece que seja próprio de quem estuda PNL. É sério, ok? Muitas vezes o Alberto fala a galera da PNL, e isso me incomoda. Nós vamos conversar sobre isso um pouco nesse vídeo. E uma outra coisa que me incomoda, me chama a atenção, é o título Tudo sobre PNL Clínica. Quem inventou esse termo no Brasil fui eu. Então, me parece que muitas vezes ele tende a falar sobre mim, ou sobre o que eu falo para as pessoas, mas não me cita. Eu estou aqui citando Alberto, quer falar sobre mim? Me cita, fala. Werner falou isso. Fala o que eu falei. Porque às vezes ele fala galera da PNL, e eu nunca
falei, eu sou da galera da PNL, não sou? Quem é a galera da PNL? Pô, eu acho que eu sou da galera da PNL. Mas não cita meu nome. Então, assim, aí pode ser qualquer pessoa, mas o que eu, Werner, falei? Já que eu concordo com a grande maioria do que ele está assumindo. Então, será que ele me inclui? Alberto, você me inclui na galera da PNL? Quem que é a galera da... O que exatamente a galera da PNL está falando? O que eu falei? Está em qual vídeo? Isso seria interessante para trazer a discussão um pouco mais para o real. Beleza? Então é isso. Minhas considerações iniciais são essas. Gosto do trabalho do Alberto. Já fiz curso com o Alberto, extremamente competente, principalmente nessa área de hipnose científica, que ele está se dedicando muito. Então, é isso. Do mais, eu vou falar da minha ótica, PNL Clínica. Meu curso se chama Método de Terapia PNL Clínica. Então, eu também gostaria muito que meus alunos vissem esse vídeo do Alberto e percebessem se o meu discurso está muito distante do que ele está falando. Vai lá, questione o que tiver que questionar, assuma o que tiver que assumir, me pergunte o que você achar que é importante ser perguntado e eu estou à disposição para eventuais esclarecimentos, beleza? Então se tem alguma coisa desse vídeo do Alberto, talvez eu vou deixar nos comentários aqui, no negócio aqui de coisa. Se você assistiu, vai lá e assista, e se você achou que tem alguma coisa lá que você pode me perguntar, me pergunta, tá bom? Eu vou ficar aqui à disposição para você. Beba água, vou deixar aqui. Show? Então, vamos para as coisas que eu escrevi. Não vou botar o vídeo aqui dele, mas vamos para as paradas que eu escrevi aqui sobre o que ele falou. Ele começa o vídeo falando sobre que o termo PNL já é um primeiro problema da PNL, porque começa induzindo ao erro, o próprio nome induz ao erro, porque já existia um termo NLP, e aí o Bandler colocou NLP, e aí por isso já é de propósito. Mas daí, veja, o que tem? Botaram de propósito. Não entendi. Mas parece que é uma forma de alfinetar a PNL, ou então reduzir o tamanho da PNL por conta do motivo da escolha do nome. Se tivesse botado, então, José Pereira, a PNL tinha menos eficácia, era menos útil, era menos... a PNL seria mais científica, ela seria mais completa se o nome fosse desenvolvido sem nenhum outro fator externo que tivesse alguma influência no nome. Então isso faria a PNL ter uma resposta melhor? Não, o nome não importa, para mim não faz sentido nenhum. Se vai NLP, LNP, LPN, José Zildo, não faz sentido, não faz diferença para mim. Aí ele falou que uma outra coisa de pseudociências, e aí, aqui para mim é um perigo, porque aí simplesmente está jogando a PNL no bolo, para poder, fica mais fácil quando você pega essas coisas aleatórias, junta no bolo, PNL e isso tudo junto, não faz sentido. Quando ele fala, por exemplo, que foi marca registrada, o pessoal da pseudociência gosta de uma marca, o pessoal da pseudociência. Significa, então, que se Freud tivesse registrado, na época, psicanálise, a psicanálise seria hoje, pseudociência devia ser jogado no... Não, faz sentido. Então, mais uma coisa que, para mim, não faz sentido o Alberto colocar na aula, porque se é marca registrada, aí ele botou, bom, essa ideia de ser marca registrada é meio que restringir, a pseudociência é assim. Tá, mas hoje a PNL não é marca registrada, a PNL é de acesso público. Bom, se esse fosse o argumento, então a PNL fez um up, ela evoluiu, certo? Mas aí essa parte ele não fala assim que evoluiu e tudo mais, então, mas fica aí a percepção. Depois ele fala que Frank Pucelik estava lá no início da PNL, não ficou conhecido. Por que você nunca ouviu falar de Frank Pucelik? Porque Bandler teve um caso com a esposa dele. Porra, esse é o motivo, entendeu? Então, o significa que se João das Couves tivesse tido um caso com a mulher de Freud, caso tivesse esposa e babá, inventa aí. Imagina que Freud tem uma esposa. Porra, se José das Couves tivesse um caso com a esposa dele, você não ia saber quem é Freud. Zero de sentido. Uma coisa não concatena com a outra, mas mesmo assim ele falou. Vamos lá. Aí eu botei aqui uma tentativa de desacreditar do conhecimento compilado da PNL e os novos trazidos. Uma tentativa de desacreditar isso por outros motivos,
que não de fato as práticas da PNL. Então, nós poderíamos pular essa parte da aula do Alberto e ir para as práticas da PNL. Quais são os pontos positivos, pontos negativos, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que é científico, o que não é científico. Tudo bem, justo, perfeita essa análise. Tem que ser feita. Agora, porque Pucelik, a mulher dele traiu ele, porra, então põe a culpa na mulher, tá colocando a culpa no Bender, quer culpar alguém? Por que que... Bom, pensei na você. E aí ele fala que depois Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson, que muitas pessoas da PNL, as pessoas da PNL dizem, os cursos de PNL dizem que esses profissionais não sabiam o que faziam. Foi Bender e Grinder que descobriram. Porra, você que tá me vendo já fez meu curso? Quando foi que eu falei isso? Eu falo isso no meu curso. Acabei de me dar a minha 9ª formação online, sem falar as presenciais que eu tinha dado antes da pandemia. Quem de vocês, meu aluno, ouviu eu falando que esses profissionais não sabiam o que estavam fazendo? Não faz sentido nenhum. Quem é o pessoal de volta? Quem é o pessoal da PNL? Quem é o pessoal da PNL? É o Bender. O Bender foi lá e escreveu. Pô, Milton não sabia de nada. Não faz sentido nenhum. Depois eu não vou abrir agora, mas você pode abrir o prefácio lá do Estrutura da Magia, que acho que a Virginia Satir fala no livro Os Padrões de Linguagem Ericksoniana, Os Padrões de Linguagem Hipnótica de Milton Erickson. O Milton Erickson diz que tinha algumas coisas que ele não tinha percebido, mas não que eles não tinham capacidade ou não sabiam ensinar o que faziam. Né? Eles ensinavam o que sabiam, como sabiam. Mas o que o Bender e o Grinder pegaram eram outras coisas. Então não faz sentido linkar uma coisa com a outra, ainda mais jogando a culpa no colo do pessoal da PNL. A Virginia Satir, inclusive, ele cita isso, o Roberto cita isso, que diz no Estrutura da Magia que descobriram muitas coisas que ela não sabia que fazia. Ou seja, eles não disseram que ela não sabia o que fazia. Ela mesma disse que eles descobriram coisas que ela fazia e não sabia. Então é isso, é explicado. Pronto. Aqui é alto nível que está explicado. Alto nível, ninguém disse, o Bender não disse que a Virginia Satir não sabia. Foi a própria Virginia Satir que disse que eles descobriram coisas que ela não sabia que sabia. Então, tá mais pro o que eu não sabia que sabia, não sabia que fazia. Então, beleza. Vamos lá. Aí o Alberto fala da explicação simplista, representação interna versus neurociência, de que esses conhecimentos já estavam presentes na psicologia. Eu achei isso muito bom. Muito bom ele lembrar isso aqui. Muito bom ele falar isso aqui pelo seguinte. Depois eu volto nisso aqui, mas qual é o problema? Lá no fim do vídeo, o Alberto vai falar que ele é a favor de uma junção das teorias. Por que a PNL não podia ser uma responsável pela junção do que podia ser feito na época, do que eles acharam mais relevante? Foi. Depois eles foram junção de duas escolas, a psicologia humanista e a pragmática da comunicação humana. Então, tá aí, beleza, fechado. Qual o problema nisso? Nenhum problema eles pegarem conceitos prévios para criarem o seu novo conjunto de ideia de terapia. Isso para mim não é algum tipo de problema, nem descaracterização do processo. Vamos lá. Diz que as ideias da representação interna já eram vistas previamente na psicologia, tudo bem. Acho que a ideia que o Alberto fala da representação interna ali nesse vídeo não é o completo da PNL, mas tudo bem, também acho que a comparação dele foi válida. Ele fala que descobrir o sistema representacional é rotular a pessoa pelas palavras que ela diz. Quem estudou comigo sabe que não é isso que a gente fala. Não é isso que os professores em alto nível da PNL dizem. Não, os professores, entendeu? Quais? Você inventa. Porque aqui é alto nível. Aqui, como diz o Alberto, aqui é alto nível. Nós não dizemos as pessoas que fazem. Nós só soltamos. Excelente nível. Aí eu vou dizer os professores para também ser alto nível assim. Os professores, entendeu? Os professores de alto nível, eles não fazem isso. Inclusive, você vai ver isso no manual de PNL. Pô, o manual tá aqui, cara. Aqui, ó, manual. Manual de PNL. Vai dizer que você não rotula pessoas. Você está usando isso para uma outra coisa depois, que nós vamos chamar de backtracking, facilitar a comunicação. Nós vamos entender em algum momento que semelhante atrai semelhante, ou seja, se eu estiver conectado com o cliente no mundo dele, e aí Jung vai falar isso, a humanista vai falar isso, se nós estivermos conectados com a pessoa no mundo dele, vai facilitar. Opa, se ele usa X palavras, por que eu não vou usá-las de volta para facilitar a comunicação? Vou.
significa que eu estou rotulando a pessoa. Pô, isso é muito antigo, muito ultrapassado, né? As pessoas que estudam PNL atualmente não fazem isso, né? Não fazem isso, então... Mais um conceito bem ultrapassado que o Alberto aponta ali para dar uma alfinetada que não faz sentido. Não ensino, nunca ensinei isso em algum curso meu de rotular pessoas por sistema representacional, então, sentido zero. Os professores me incluam fora dessa. O que mais? Ele falou, não existe canal sensorial favorito. E eu concordo. Não há porquê eu ficar questionando isso. A pessoa muitas vezes chega... se um cliente chega em depressão, a chance é de que ele esteja rodando ali no canal sinestésico. Vai falar, eu me sinto mal, me sinto triste, as coisas não têm mais sabor, a vida perdeu o sabor. Palavras sinestésicas. Por que ele é sinestésico? Não. Porque ele está reparando em suas sensações. Faz sentido, eu compreendo o momento do cliente, eu entendo o cliente, faço parte daquele contexto ali enquanto ajudo. É exatamente isso. Então não tem por que eu dizer que alguém tem um sistema preferencial que vai ser sempre o mesmo. Não, naquele momento, naquele contexto, eu estou usando isso de propósito, entendendo o meu cliente. Show? Aí ele diz que mudança de submodalidade não é mudança de submodalidade, o que a gente faz é alterar a magnitude do estímulo aversivo. E aí eu falei isso no início, né? Eu dizer estímulo, tálamo, amígdala, reação de luta e fuga. É uma forma de se falar âncora. Por que não pode? Piora muito assim? Piora muito? Veja, qual que é o problema de eu ensinar ambas? Uma âncora é um estímulo que você tem uma resposta. Beleza, é uma forma mais simples. Eu não acho que é simplista. O Alberto coloca como simplista. Eu não coloco simplista, eu acho mais simples. Para que nós, às vezes, pessoas comuns que estão fazendo o Pratique Oneri não vão se tornar médicos, terapeutas, tudo mais, entendam, pratiquem no seu dia a dia. Que maldade há nisso? Eu não vejo. Acho que nós, terapeutas que nos desenvolvemos, vamos entender isso. Não tem problema algum. Tanto que eu estou dizendo aí, a ciência vai dizer isso, nós vamos chamar de âncora, ou tálamo, amígdala, etc. O que tem? Não há diferença, não há problema, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo. Não há problema nisso. Então, assim, quando ele diz que não é mudança de modalidade, é que a mudança de modalidade não faz a mudança, a parada é que acontece uma alteração da magnitude do estímulo aversivo. Tá bom, combinado, tudo bem. Tá vendo? Eu discordo do Alberto, mas não é uma discordância. É que o que tem? Vamos mudar a submodalidade para você ter uma resposta melhor. Não posso dizer isso. Eu tenho que falar, vamos alterar a magnitude do estímulo. Pô, dá na mesma. Não sei se meu paciente está tão interessado nisso, mas tudo bem. Você pode falar submodalidade, você pode falar alterar a magnitude do estímulo aversivo. Tudo bem. Para mim não me incomoda que as palavras mudem nesse sentido. Submodalidades podem ser consideradas técnicas expositivas. Também concordo. Qual o problema nisso? Podem. Tudo bem. Está funcionando? A forma que eu estou fazendo a diferença da magnitude do estímulo aversivo está bem? O cliente entende bem? Eu consigo ajudá-lo? Ótimo. Acho bom. Ainda mais sabendo mais e mais sobre o assunto. Ótimo, não tem problema nenhum. Ele botou lá o tripé de sensibilização, reframing, psicoeducação, que são coisas que eu ensino no meu curso de PNL. Meu curso de PNL Clínica, que é citado no título. Eu ensino isso, cara. O livro, o Ressignifica... Aqui, ó, Reframing, tá aqui, cara. Eu cito esse livro, Reframing, esse livro em inglês chama Reframing. E aí o cara vai lá, o Alberto, e coloca no tripé da terapia, Reframing, porra. O que tem de errado? Nada. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Tá aqui o Ressignificando. Reframing, sim, justo. Eu ensino isso, ensino com mais um nome, enquadramento de contraste. Ainda coloco o John Overdurf em cena. Coloco o metapadrão. Tem um metapadrão desenvolvido por mim e pelo Matheus na época. Nós pegamos o conhecimento do John Overdurf e colocamos o nosso. Então tem o metapadrão Healy junto com o enquadramento de contraste, que é como fazer a ressignificação nesses moldes. Então sim, estamos falando, tem vários nomes para isso. Por que o nome que o Alberto dá será melhor? Não faz sentido. Eu acho que ele está falando justo, ele está falando corretíssimo, eu não questiono isso. Agora, é como se um nome fosse melhor do que outro nome. E não o entendimento sobre como se faz, como se ajuda e tudo mais. Então, dessensibilização, ok. Reframing, ok. Psicoeducação, eu ensino no meu curso o que é psicoeducação, como se faz.
Então, estamos juntos, Alberto, isso daí sem problema algum. Aí ele põe aqui, os pressupostos da PNL não são novidades na psicologia. Vêm de duas escolas distintas, psicologia humanista e pragmática da comunicação humana. Cara, eu não sei. Eu vou ser bem claro para vocês. Eu li no manual 13 pressupostos. Será que a gente encontra cada um deles exatamente nessas duas linhas? Será que não tem nenhum que vem de outra? Por exemplo, mapa no território Gorzybski, não é isso? Não sei. Poderíamos... E a parada que veio do Milton, não tem uma do Milton? Todos temos os recursos internos. Então, assim, teríamos que pegar um ponto a ponto, em vez de falar assim, todas vêm dessas duas aí. Poderíamos ter um pouco mais certeiros ali, dizer, essa tá aqui no livro tal, essa tá aqui no livro tal, porque assim parece muito vago para mim. Muito vago para mim. E aí, como ele não diz, eu não tenho como acessar, eu tenho que aceitar. Não. Então, assim, essa ficou meio assim. Mas o que eu acho melhor aqui é que isso para mim não importa. Não importa. Se eu compilei dados de duas áreas da psicologia que dão bons resultados na terapia, outro problema que eu não vejo. Não vejo problema nisso. Então, se eu começar um atendimento onde eu possa usar coisas da psicanálise, da TCC, da humanista, da Gestalt, não pode? Vai ser ruim eu compilar formatos das outras terapias para fazer um trabalho ainda melhor? Quem é que vai ser contra isso? Vai. Tem alguém que vai ser contra? Alguém de vocês está me ouvindo? É contra eu pegar os conhecimentos das psicologias, das áreas da psicologia, para estruturar um atendimento melhor que favoreça meu cliente? Tem alguém contra isso? Não é possível. Não é possível. E eu lembro que o Bendler, uma das frases dele foi, ele é meio grosseiro? Não tem problema em aceitar isso. Ele falou que ele tinha que escolher uma linha. Ele falou, não quero escolher, eu quero poder usar qualquer coisa. Não, você tem que escolher uma linha. Em vingança à psicologia, eu criei a PNL. É uma das frases dele. Ou seja, já havia a tentativa lá atrás do próprio Bendler de unificar as ideias, de poder usar o que funciona melhor para aquele paciente e tudo mais, de poder me entender com o paciente e poder usar os diversos conhecimentos. Então, se eu peguei conhecimentos de duas ali, da pragmática e da humanista, o que tem? Eu não vejo problema nisso, então tá aí. E ele assume categoricamente que é impossível ressignificar em minutos. Eu acho que ele é impossível dessensibilizar em poucos minutos. Eu acho que ele tem razão por conta do conceito que ele tem da TCC de dessensibilização. Né? Então, deixa eu pensar. É impossível levantar um avião, levantar voo em 2 segundos. Poderia dizer isso. Certo? Um avião Boeing real. Poderia. Por quê? Porque é uma característica do Boeing. Agora, se eu fizer a mesma coisa com um balão de gás hélio, basta soltar. Basta soltar. Então, e se eu tiver uma parada que eu posso simplesmente soltar? Significa, então, que por conta da terminologia dele, de dessensibilizar, pode ser que ele tenha razão. Mas não quer dizer que algo não possa ser resolvido em poucos minutos. Em poucos minutos. Podemos citar vários... eu trabalho com isso vai fazer 8 anos. Eu já vi coisas do Arco da Velha. Então, eu já vi coisas do Arco da Velha. Acho que tem coisas que o Bendler fala que são viagem. Acho. Só que quando o Alberto cita isso, ele não fala o Bendler disse. Ele fala a PNL disse. E a PNL não fala. Já viu a PNL falar? Fala, PNL. Então, Alberto, a PNL não fala. Se o Bendler falou, não significa que a PNL assume. Não faz sentido. Né? Está aqui. Né? Ele disse assim, a PNL assume que dá para curar miopia. A PNL assume ou foi o Bendler que falou? Isso está na construção da PNL. Você vai pegar os pressupostos, pilares e entendimentos gerais da PNL. Está lá a cura de diabetes? Se não tiver, não é PNL. O Bendler foi acusado de matar um cara. A PNL matou um cara. Porra, não dá pra dar esse salto. Não dá pra dar esse salto. Então talvez dá pra gente fazer uma diferenciação aí. O que tá nos registros da PNL? O que tá lá? Está lá que cura diabetes? Aí eu vou começar a concordar. Mas não está. Aí é falácia do espantalho que ele mesmo cita na live. Ele cita a falácia do espantalho e faz. A PNL não diz. A PNL não diz
vamos curar diabetes. Mas eu posso dar um caso para vocês. Eu atendi uma pessoa que tinha falência crônica dos rins há 6 anos. E ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana. E numa sessão comigo e com o Matheus na época, de 45 minutos, ele urinou pela primeira vez em 6 anos. Porra, há de se pensar algo aí? Alguma coisa pode ter. Werner, a PNL, vai assumir que cura falência crônica? Não estamos falando isso. Eu estou contando um relato. E o Bendler conta, inclusive, um relato de um senhor com miopia que tira os óculos na hora que ele faz uma espécie de regressão e melhora a visão. Então a PNL assumiu que se cura a miopia? Não. Isso é uma certa falácia. A PNL não está assumindo isso. Né? Não tem como, a PNL não fala, a PNL não se defende. Então, fica atento a isso. Algumas paradas, quando envolve a PNL no discurso do Alberto, ele fala bastante assim. É uma particularidade dele, não acho que... para se tomar cuidado, ok? Quando a pessoa disser a PNL fala, o governo fala, a escola disse. Escola não fala, governo não fala. É uma pessoa que falou. Então, talvez você possa fazer essa diferenciação um pouco aí nesses discursos, não só do Alberto, como os meus. Questione os meus discursos, mas questione, ok? Então, eu fiz esse parênteses aqui porque eu entrei em outro assunto, mas... Quando ele fala que é impossível de sensibilizar em poucos minutos, pode ser. Agora, que é impossível resolver situações dessas, crises, síndrome do pânico, fobias, em poucos minutos, eu vou discordar. Porque, porra, eu tô cansado de ver isso acontecendo. Gente, eu trato fobia ao vivo nas lives. Pô, pega minhas lives aí. Tem aqui uma moça que mandou essa semana mandou pra mim. Werner, você me autoriza a postar o vídeo Deu Perto das Galinhas, depois que a gente fez o Cura Rápida? O Cura Rápida, eu não fiz o Cura Rápida. Eu fiz outra abordagem lá que foi mais rápido que o Cura Rápida. Tá gravado na live. E a pessoa em seguida vai no galinheiro, que não conseguia ir desde, sei lá quando, desde quando? Desde a infância. Acho que nunca conseguiu. Aí a pessoa vai numa live comigo pela primeira vez, nem me conhecia, e depois manda pra mim, porra, eu posso postar e te marcar que eu fui no galinheiro? Porra, então... mas é porque ela pode ter tido uma questão de enfrentamento? Porra, tá bom, excelente. É isso. Vai, resolveu, cara. Ela fez a parada. Então, eu sou meio resistente com essa ideia de que não dá para fazer em poucos minutos. Inclusive, eu tenho um evento que eu fui no Pinel, no Rio de Janeiro, no Instituto Pinel, Rio de Janeiro. Esse evento, não sei se foi gravado por alguém, mas eu não tenho só 1, 2, 3, 4, como eu tenho 150 testemunhos, que eu resolvi 5 fobias em 12 minutos. Então, tem pessoas ali até hoje que me ligam daquela palestra, falando, olha, eu quero marcar a sessão com você. Eu sou um cara que eu estava naquela palestra do Pinel e eu saí da palestra e desci com a mulher que tinha fobia de elevador há não sei quantos anos. Acho que 20 anos. E aí todos no elevador... Eu praticamente atendi todas as pessoas que entraram naquele elevador. Eu resolvi a fobia de elevador dela, eu no palco e a mulher sentada na plateia. Ela levantou, terminou a palestra, ela entrou no elevador e foi. E todo mundo no elevador ficou bolado. Então, assim, é complicado pra mim assumir. Não funciona. É impossível. Porra, impossível é demais pra mim, beleza? Então, questione os impossíveis, tá? Impossível é operador modal de possibilidade. Vai dar uma questionada aí. Que mais? Um artigo percebeu que não havia diferença entre cura rápida e dessensibilização sistemática. Ele mostra o artigo lá, falando sobre ansiedade. Eu não vi sobre cura de fobia. Ansiedade e cura de fobia? Não sei qual é a relação específica. Mas não importa pra mim se você vai chamar de dessensibilização ou cura rápida. O nome pra mim pouco importa. Chame de dessensibilização, beleza? Vou fazer um processo de dessensibilização com você. Roda o cura rápido e pronto. Aí o Alberto falou sobre uma frase do Bendler, que é assim, para problemas imaginários, soluções imaginárias. Você que está vendo esse vídeo, você pode, por favor, me mandar onde o Bendler disse isso? Qual é o livro? Qual é o contexto? Porque o que eu consegui encontrar, veja, tá, eu pesquisei, né? Não sei se está pesquisado aqui ainda. Imaginary Solutions, Bendler. Since, a frase que eu tenho, que eu consegui encontrar, foi essa. Veja. Since most problems are created by our imagination and are thus imaginary, all we need are imaginary solutions. Bom, a partir do momento em que a maior parte dos nossos problemas são criados pela nossa imaginação,
Então, precisamos de soluções imaginárias. Ele não falou em nenhum momento assim, fobia. Se você tiver esse trecho, me manda e eu faço uma... Eu sei lá o que, eu me desculpo publicamente. Eu não me lembro, nos livros que eu li do Bendler, dele dizer fobia é um problema imaginário e por isso nós vamos dar uma solução imaginária. Mas só que o Bendler, mais uma vez, o Alberto mais uma vez faz isso. Ele cita uma frase do Bendler e depois linka com um assunto para descreditar o assunto. Não faz sentido para mim, porque em nenhum momento me pareceu que essa frase do Bendler está sugerindo diretamente uma ligação com cura rápida de fobias. Se você souber achar isso, eu não encontrei esse trecho exatamente assim, para problemas imaginários, soluções imaginárias, para que eu pudesse confirmar o contexto. Então, se você tiver esse contexto, me manda e nós vamos descobrir juntos. Na hora que você ler, você vai descobrir. Será que o Bendler estava falando fobias? Mas aí isso acontece no vídeo do Alberto. Deixa eu ver aqui. A estrutura superficial e profunda linguística, o Alberto passa muito en passant. Fala que mistura com rapport por causa de você entender as palavras do cliente para fazer um rapport. Esse aqui, para mim, é o momento do vídeo você esquece, não tem nada a ver. Estrutura superficial e profunda tem muito pouco do que o Alberto falou ali. Talvez, eu acho que o foco do Alberto não é estudar PNL, e eu concordo, não faz sentido. Então ele fala do que ele sabe. E às vezes o que ele sabe não é o aprofundado da PNL. Então, julgar estrutura superficial e profunda, quem fez o meu curso sabe, julgar o estrutura superficial e profunda por mero aparato para criar rapport, isso é simplista. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu poderia dar uma breve explicação. A estrutura superficial é a estrutura profunda linguística. Ou seja, eu tenho uma estrutura profunda que tem coisas que eu poderia dizer, mas não disse na superficial. Porque eu encurtei. Eu usei um processo de generalização, eliminação e distorção para poder falar. Porque a comunicação se dá fazendo isso. A estrutura profunda tem relação direta com o que acontece internamente e externamente, mas que a pessoa não disse. O que tem a ver com rapport isso aqui? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Beleza, então... Aí teve peraí. É muito maneiro porque o Alberto, de vez em quando, ele fala assim, mas na verdade, tudo que nós falamos é mentira. Só o Alberto fala a verdade. Impressionante. Você quer saber a verdade? Vai no canal do Alberto. Ele tem as verdades, beleza? E eu acho que é uma coisa muito interessante da PNL, que reflete sobre isso, sabe? Se você acreditar que você sabe a verdade, aí há um pepino. Porque agora você tem dificuldade, pode ter dificuldades em entender outras questões, outros conhecimentos, outros entendimentos, outras pessoas, porque na verdade você tem a verdade. E os outros são meros espectadores, são meros coitados. Né? Por isso que ele fala a conversa de alto nível, aqui você tem a verdade, então cuidado com isso. Aquelas pessoas que assumem ser a verdade, ter a verdade, veja, quem é o único que tem a verdade? Se a gente fosse colocar desse jeito, é o único que nunca erra. Alberto. Olha só. Então, analisa. Aí uma pessoa perguntou assim, por que tem gente que acredita que podem resolver uma fobia em minutos fazendo ridicularização do objeto fóbico? Alberto vai responder, mas eu vou te responder, tá? Vou responder, não sei quem perguntou, eu queria saber o nome dessa pessoa. Por que tem gente que acredita que pode resolver uma fobia em minutos fazendo ridicularização do objeto fóbico? Porque pode, porque eu fiz. É por isso, porque eu fiz, meus alunos fizeram, o Bendler fez, o Grinder fez, faz até hoje, os alunos do Bendler, os alunos do Grinder, os alunos dessa cacatatada toda, por isso que elas acreditam. É igual aquela pergunta assim, por que apertamos mais o botão do controle remoto quando a pilha está fraca? Porque funciona! Funciona! Já fez isso? Já teve um controle de portão eletrônico que você aperta assim e não funciona? Aí você... e funciona? É porque funciona, senão as pessoas não apertariam. Então, por isso, entendeu? Por que eu acredito que eu posso resolver uma fobia ridicularizando o objeto fóbico? Porque eu faço. E funciona. Se não funciona, eu faço outra coisa. Mas, se eu fizer e funcionar, bingo! Então, eu acredito que sim. 100% do caso? Obviamente que não, mas eu acredito que sim, porque eu já fiz muitas vezes, funcionou muitas vezes. Essa é a minha resposta. Mas o Alberto respondeu. A resposta do Alberto é um pouco diferente da minha. Ele disse o seguinte, é porque a galera da PNL não tem pensamento crítico. Porra, genial. Eu sou da galera da PNL, eu queria muito saber.
Você tá falando de mim? Fala, Alberto, fala. Werner não tem um pensamento crítico. Porra, eu ia adorar a reação dos meus alunos, era fenomenal. Eu não tenho pensamento crítico. Eu adorei, porque eu sou parte da galera. A galera da PNL. Essa é a resposta do Alberto. Eu tô falando sério. Vai no vídeo dele e a resposta dele é porque a galera da PNL não tem pensamento crítico. É por isso que eles acreditam que mudar o elemento fóbico resolve uma fobia. É por isso. Não é porque eu faço isso há 8 anos e funciona há 8 anos. Porra, isso é ridículo. Não é por isso. É porque você não tem pensamento crítico. Porra, se eu tivesse pensamento crítico, pararia de funcionar. Olha que fenomenal, eu tinha que correr para psicologia. Excelente, para hipnose. Fenomenal. Fenomenal. É por isso, tá? É por isso que eu faço mudança de submodalidades e funciona. Porque eu não tenho pensamento crítico. Esse é o melhor elogio que eu recebi na noite de hoje. Ai. Mas fica pior. Ele disse assim, o pessoal da PNL, que adora uma pseudociência, adora antivacina, adora tomar cloroquina e começa a justificar terra plana. Sim, é exatamente o que eu faço no meu curso. Porra, cara, Alberto tá assistindo minhas aulas. Porra, primeira coisa que eu escrevo no quadro quando eu começo é cloroquina. A Terra é plana. Quem é essa galera da PNL, cara? Ele fala muito, o pessoal da PNL. Eu botei entre aspas, o pessoal da PNL. Meu Deus, cara. Ele juntou PNL com assumir que a Terra é plana, maluco. Eu achei isso genial, faz sentido zero, menos 5 de sentido, mas ele fez, só que interessante. Aí você começa a falar assim, o pessoal da PNL, viu como ele está criando um pensamento seu sobre o pessoal da PNL? Mas o que tem de relação? Eu sou do pessoal da PNL. Eu não sou antivacina, não sou negacionista, não acredito que a Terra é plana e em nenhum momento eu promovi isso em qualquer instância. Então de quem que ele está falando? Cadê? Aí você daqui a pouco, que viu o vídeo dele, vai sair de lá falando assim, caraca, esse pessoal da PNL é foda, né? Acredita em tudo que falam pra eles. Quem é o pessoal da PNL? Você nem sabe ainda, cara. Nem fez meu curso. Tá falando bobagem, replicando bobagem, porque falaram bobagem, replicando bobagem. Que você nem tem como descobrir. Se você viesse conversar comigo, eu ia descobrir, por exemplo. Mas não. Você foi falar exatamente pro cara que tá vendendo o curso pra você, que ele quer que tenha essa opinião sobre a PNL, entende? Bom, vamos lá. Ai, o pessoal do PNL que adora uma pseudociência, adora antivacina. Eita, mesmo. Uma coisa eu posso concordar aqui, que o pessoal da pseudociência, esse pessoal que acredita no que seja, realmente eles permeiam a PNL. Mas não tem a ver com a PNL, tem a ver com esse pessoal. Quem é esse pessoal? Eu diria o seguinte, para mim é complicado, para mim é difícil estudar PNL e aceitar constelações familiares, por exemplo. Não dá pra mim. Não dá, é incongruente demais. Reiki, não dá, é incongruente demais. Mas me parece que esse é um caminho comum. E eu acho que é isso que o Alberto está querendo dizer. Veja, realmente, a meu ver, sem nenhum tipo de evidência. Já digo pra você, eu não vou falar que você tá vendo a verdade aqui. Eu vou falar a minha opinião. A minha opinião é que grande parte das pessoas que gostam de Reiki, constelações e energia Theta Healing e qual é o outro, barras de Axis, acabam entrando na PNL também. E aí parece que é um vulco-vulco de um monte de coisa que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Zero de ligação. PNL, Theta Healing, com constelações, com barras de Axis. Não dá, não concatena. Então eu acredito que sim, existam pessoas que, por serem manipuláveis dessa forma, com essa ideia de energia e tudo mais, espiritualidade, elas acabam juntando as coisas, mas não é as pessoas da PNL que são isso, não. As pessoas que são suscetíveis a essas coisas acabam juntando tudo no mesmo balde. Se ele quiser dizer isso, eu concordo. Eu concordo que essas pessoas que, lembrando, são talvez manipuláveis, acreditam nessas coisas e energia e tudo mais, eles acabam entrando nesse meio, jogando a PNL no meio. Mas não que o pessoal da PNL adora essas pseudociências. Eu acho que essa foi uma inversão que ele fez, que não me condiz com a realidade, mas se ele me disser os nomes, eu reflito. Aí ele diz aqui, a PNL fala que cura miopia e diabetes, e minha pergunta é, quem fala, quando falou, onde exatamente a PNL fala isso? Que eu não vi. Eu li os livros, não lembro da PNL falando, então
É para você ser desacreditado da PNL, simples assim. Ele não está trazendo dados para você, ele está simplesmente pisando na PNL sem informação. Aí ele bota ali, rapport vai funcionar se você se importar genuinamente. Isso eu discordo. O rapport vai funcionar se você fizer o que faz o rapport funcionar. Como você vai saber? Olha só, como que o Alberto vai saber se eu me importo genuinamente por dentro? Vai. Meus últimos atendimentos, quais deles eu me importei genuinamente por dentro? Os que funcionaram? Como é que você vai saber? E se eu me importar, vai funcionar? Não tem como saber também. E você não tem como saber se funcionou se eu me importei. E se eu disser pra você assim, eu não me importo. Eu não me importo. Eu só faço muito bem o que eu faço. E aí? Então, linkar essa ideia, eu acho que é muito presente na terapia também, essa ideia de importar com empatia. Ele usa a palavra empatia, caraca, tem alguma coisa no meu olho muito... Ele usa a palavra empatia, eu já fiz uns vídeos sobre empatia, eu não acho que empatia nem existe. Não acho. Empatia é uma falsidade mental, uma falsidade intelectual, sei lá, uma criação da nossa mente. É uma falsidade, ela não existe, não tem como você saber o que o outro está sentindo, é impossível. Como você entra no outro para saber como ele está sentindo? Quantos miligramas de cortisol ele está no sangue para você poder sentir o que ele está sentindo? Você sabe? Não sabe. Então não inventa. Empatia é uma invenção sua para você achar que está sentindo parecido com o outro está sentindo, mas na verdade você está inventando o que o outro está sentindo. Está inventando, você não sabe. Então precisa de empatia para funcionar e o rapport vai funcionar se você se importar genuinamente. Não, o rapport vai funcionar se você criar e fizer os mecanismos que fazem o rapport funcionar. Que são quais? Espelhar o outro. Não, porra, isso é muito ultrapassado. O cara piscou, você pisca, o cara respirou, você respira, o cara levantou, o cara cruzou as pernas, você cruza. Não. Aí, eu concordo com o Alberto. Isso é consequência. O rapport está instituído, dois namorados estão bem juntos, eles acabam adaptando os mesmos comportamentos, acabam parecendo juntos, parecem irmãos gêmeos. Porque isso é consequência. Então, se você tiver uma boa relação com o seu cliente e criar um processo de identificação, que eu também ensino no meu curso, muito forte, um processo de identificação entre você e o cliente, o rapport vai acontecer naturalmente, o espelhamento vai acontecer naturalmente. Então sim, se existe alguém aqui de PNL que ainda ensina essa parada de espelhamento forçado para você criar relação com... Isso é totalmente ultrapassado. Como eu falei no início, né, a PNL também evolui, a gente também compreende novos movimentos. Então essa ideia de que você tem um sistema preferencial o tempo todo, ou que você espelha comportamentos e aí você vai conseguir uma relação mais profunda com o cliente, pô, nós conseguimos refletir e chegar nessa conclusão, né? Não jogo nada em cima da PNL, mas eu acho que dá pra gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, e talvez algumas coisas vão sendo deixadas de lado como qualquer construção de conhecimento, ok? É isso. Ele fala que o contexto terapêutico deve envolver aceitação positiva e incondicional, congruência e empatia. Isso eu não concordo. Congruência eu concordo. Congruência faz sentido, né? Sei lá, o cliente falou, eu tenho um problema com a minha mãe. Tá, mas e seu primo? Não, mas como é que você trata seu cachorro? Porra, seja congruente. Se você estiver com vontade de perguntar aquilo, se você estiver curioso sobre aquilo, porra, pergunte sobre aquilo. Isso é ser congruente com o que você está achando. Você está caminhando para um caminho que você acha mais válido, faça que vá para aquele caminho. Isso é congruência durante o atendimento. Faz sentido, tá? Eu não vou apontar para um lado e te atirar para o outro, não faz sentido nenhum. Agora, a ideia de aceitação positiva e incondicional, não consigo concordar que para um processo terapêutico acontecer, não. Senão o Hadouken não funcionaria. Ou empatia, que eu já expliquei porque para mim empatia nem existe, então não faz sentido eu usar uma coisa que não existe. Eu ficar fingindo que eu sinto o que o outro sente, isso para mim é mentira. Eu não sinto o que o outro sente, eu não sinto o que os meus pacientes sentem, não faria sentido. Não faria sentido para mim sentir o que o paciente sente, faz pouco sentido para mim, ok? Então, para mim, para um processo terapêutico acontecer, é importante que o terapeuta... Eu não defini nada disso, estou fazendo um react aqui, ó, não pausei, não editei porra nenhuma, então é isso. Para mim, eu vou inventar agora. Para você ter um processo terapêutico bom, você precisa, operador modal de necessidade. É importante para mim que você tenha conhecimento, entendimento e... De terapia, no mínimo, algum mínimo para você começar um atendimento e o que eu ia falar? Que você... papel aqui, ó. Tá fechado aqui no meu estúdio. Eu não quero pausar o vídeo. Peraí, eu vou lembrar. É importante que você se identifique. Para um bom processo terapêutico acontecer,
é importante a identificação. E como se faz, ok? Como se faz? Identificação. Sabe que às vezes um abraço faz você melhorar? Um abraço do Lula? Um abraço do Bolsonaro? Talvez não. Por quê? Porque o abraço será melhor daquela pessoa que você está identificada por algum motivo, mesmo que seja um abraço grátis da rua. Acontece o processo de identificação, o abraço tem maior possibilidade de te fazer melhorar. Mas se for daquele seu pior inimigo, aquela pessoa brava que te xinga e tudo mais, vem cá me dar um abraço para você melhorar, provavelmente o abraço não vai fazer nada. Então, para mim, a identificação é uma questão muito importante num atendimento terapêutico. Pode ser confundido com empatia e conhecimento e entendimento da sua prática terapêutica, ok? Sabendo que funcionam, né? Vamos lá, por que as pessoas ainda fazem acupuntura? Porque elas percebem melhor. Por que elas fazem reiki? Porque elas percebem melhor. Ah, mas é totalmente pseudociência e falacioso. Eu também concordo com você. Mas as pessoas melhoram. Então, você pelo menos ter uma base terapêutica de coisas que estão funcionando, que as pessoas gostam e te pagam para isso, é o mínimo que eu acho para a terapia acontecer. Ah, Werner, você é a favor então? Não, não sou a favor de que a pessoa com qualquer conhecimento atende. Mas é um mínimo que vai acontecer para alguém atender. Beleza? Então tá bom. Próximo. Aí ele bota aqui, ó, que a ideia do metamodelo é emparedar o outro. Não, não. Quem faz meu curso sabe muito bem de que você pode usar o metamodelo de inúmeras maneiras. O metamodelo é um instrumental. A forma como você usa é sua, você que decide. Ah, eu vou usar. Então, se eu usar o metamodelo, eu automaticamente emparedo alguém? Não faz sentido, porque o metamodelo roda na sua cabeça e não na postura. O metamodelo é um entendimento. O que você vai perguntar é você que decide. Então, se uma pessoa diz para mim assim, eu tenho medo, eu vim aqui porque eu tenho muito medo. Tá, medo vai ter uma nominalização e vai ter uma eliminação simples. Medo do quê? Mas eu não posso perguntar do quê. Porque do quê? Uma pergunta do metamodelo, porque eu tô sugerido que há uma eliminação. Se eu perguntar do quê, então tô emparedando. Não tô emparedando, eu tô só perguntando do que é o medo mesmo. Então, se eu chegar para uma pessoa e falar, cara, eu vim aqui porque eu tenho medo. Do quê? Tá emparedando? Não me parece, não faz sentido. Agora, se eu disser assim, você não vai falar do que você tem medo, não? Tem porra nenhuma a ver com o metamodelo, tem a ver com a forma que eu estou me expressando. Então, metamodelo emparedar, zero de lógica, zero de conexão, nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso usar o metamodelo, eu posso praticar as perguntas e a minha conversa da forma que eu quiser. O metamodelo é um instrumental, uma ideia, um entendimento da linguagem. Como que um entendimento da linguagem pode emparedar alguém? Não tem como. Quem vai emparedar sou eu, se eu fizer coisas que emparedam. Bom, é uma metáfora, essa é uma metáfora de pedreirística, né? Emparedar. E o Alberto fala no fim, cara, ele fala sobre o metamodelo, sobre vários padrões do metamodelo, e ele diz assim, você não precisa decorar isso. Em vez disso, pense, essa pessoa está restringindo o mapa dela? Cara, esse foi para mim o ponto auge da aula. Porque se você fizer essa pergunta, você de fato não precisa do metamodelo. Se você descobrir qual é a limitação no modelo de mundo da pessoa, é aí que você vai atuar. O metamodelo serve para você facilitar essa ideia e não para você decorar padrões. E eu explico exatamente isso no meu curso. Parabéns, Alberto. Essa para mim foi a melhor fala sua na live toda. Não precisa decorar o metamodelo. Você pode usar simplesmente essa ideia de descobrir a limitação do modelo de mundo. É ali onde a parada está acontecendo, é ali que o problema reside. Justíssimo, perfeito, adorei isso. Ele fala no fim ali que ele gostaria de integrar as teorias de psicologia, que para mim tem muito a ver com a tentativa da PNL de poder usar as coisas, porque tem uma coisa importante aqui, tem uma coisa que funciona melhor aqui, tem uma coisa que funciona melhor aqui, por que eu não posso juntar? Por que eu não posso ser um terapeuta livre de uma linha obrigatória? Então, para mim, isso faz muito sentido, também sou a favor disso, junto com o Alberto, também seria muito a favor de unificar as teorias, mas eu acho que está longe de acontecer, sabe por quê? Porque apesar de não ter marca registrada, existe, na minha percepção, sem comprometimento com a verdade, na minha compreensão, já existe uma defesa de cada linha como se fosse algo registrado. Então, se você não sabe disso, se você está na faculdade de psicologia, provavelmente você já percebeu isso. Existe um apego. Quem é Freud vai aceitar, será? Vamos pegar a humanista.
Não, isso aqui. Apesar de não ter o Rzinho lá de marca registrada. Então a gente está só uma utopia bonitinha, mas isso existe para mim. Me parece muito que existe. Se você estuda em faculdade de psicologia, conversa aqui comigo, vê se isso existe ou se não existe. Existe um certo apego à linha de psicologia ou não? Todos são livres e cada um usa o que é bom de cada linha unificadamente? Vai, responde aqui para mim, eu vou ficar feliz. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Quanto que deu isso aqui? 50 minutinhos. 50 minutinhos de vídeo, tá bom demais, né? Não sei se você assistiu até aqui, mas fico à disposição para esclarecimentos. Faça perguntas aqui. Você pode fazer perguntas diretamente para mim no meu grupo exclusivo no Território. No Território Rio, posso deixar o link aqui também. E pergunta, se você quiser saber algo mais, vai no meu Instagram, pergunta, comente lá, não me interessa, não me importa onde você vai fazer, faça, me pergunte, e eu vou ter total disponibilidade para te responder, ok? Disposição para te responder. Do resto, isso que eu comentei aqui foram pontuais no discurso do Alberto, o resto, a parte científica, a parte dos questionamentos, a parte da utilização do metamodelo, do modelo Milton, foram muito bem explicados pelo Alberto, eu gostei muito dessa parte, a parte científica do tálamo, amígdala e tudo mais, excelente. Agora, esses pontos foram os únicos pontos que eu peguei assim que eu poderia questionar, porque me pediram para fazer essa análise, mas para mim, 80% do curso, dessa aula do Alberto, foi totalmente aproveitável. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado. 50 minutos você deve ter gostado. E eu fico por aqui. Até a próxima.